Fala pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de redação e estou fazendo aí uma série de vídeos para ajudar você a tirar uma boa nota, melhor dizendo, na sua redação do Enem, certo? Então, já de antemão já te falo, te inscreve no canal, ativa o sino, porque eu estou postando muitos conteúdos para que você tenha acesso a eles quando assim eu postar. Tem muita coisa ainda daqui até o Enem. Nós estamos em uma série falando sobre a redação do Enem. Eu já falei como você deve fazer a introdução. Estou concluindo com essa aula o desenvolvimento e as próximas aulas eu vou falar para você, vou te mostrar como você deve fazer a conclusão da sua redação. Na aula de hoje eu quero falar como montar o desenvolvimento. Eu já te mostrei que o desenvolvimento ele é composto por 4 elementos. Tópico frasal, a fundamentação, que é aquela citação que vai dar respaldo ao teu argumento, a explicação do argumento, que é o momento que você vai justificar, vai mostrar a relação dessa citação que você colocou com aquilo que você quer expressar sobre o argumento, que vai sustentar seu ponto de vista, e por último, a conclusão do argumento. Então eu trouxe aqui um exemplo, tá, para te mostrar como você vai desenvolver esse argumento, esse desenvolvimento do teu texto. Lembrando que uma das coisas que são avaliadas na competência 3, que vai avaliar aí o teu desenvolvimento, é justamente você ter um bom projeto de texto. O que é um bom projeto de texto? É você cumprir com aquilo que você anunciou na introdução. Então, se na introdução você falou que o teu argumento é preconceito da sociedade, espera-se que você justifique isso, que você fale disso. Alguns alunos, quando chegam na parte ali do desenvolvimento, eles acabam entrando em outras questões e deixando aquela que é principal de lado. E isso, com certeza, fará com que você perca pontos na sua redação. Então, vamos aprender a montar o nosso desenvolvimento? Imagina esse tema, a desvalorização, vou pegar aqui a seta, a desvalorização do idoso no Brasil. Imagina que você tem esse tema para trabalhar. A desvalorização do idoso no Brasil. Eu trouxe aqui uma introdução para ilustrar antes da gente entrar no desenvolvimento. Então, olha essa introdução. Na cultura oriental, ou ainda na Grécia Antiga, a valorização da população mais velha era levada a sério, pois acreditavam que essas pessoas tinham muito a ensinar com a experiência de vida delas. Essa primeira parte da introdução, quem já viu o vídeo de introdução, quem ainda não viu, volta lá nos vídeos, sabe que essa parte aqui nós chamamos de contextualização. É um repertório que você vai usar para fazer uma analogia ali com o tema da redação. De boa? Agora vem a tese. Ó. Tal costume milenar, qual é o costume? Esse costume aqui da cultura, da cultura oriental, de valorizar o idoso. Infelizmente, já não é tão comum no atual cenário brasileiro. Ó. Quando eu digo infelizmente, já estou dando minha tese. Já estamos colocando aqui a nossa tese, nosso ponto de vista acerca dessa valorização do idoso. Já não é tão comum no atual cenário brasileiro. Haja vista os inúmeros casos de desvalorização, desrespeito e violência com essas pessoas. Isso ocorre principalmente, agora vem aqui a menção dos 2 argumentos. É muito importante que você mencione na introdução os 2 argumentos que você usará para defender o seu ponto de vista. Então, isso ocorre principalmente por quê? Por que há essa desvalorização ao tema? Desvalorização do idoso. Então, por quê? Porque existe pela negligência governamental, é o argumento número 1, que vai ser desenvolvido no 2º parágrafo, que é o D1, desenvolvimento 1. Qual é o segundo argumento? Bem como pelo preconceito da sociedade com o idoso. Argumento 2, que vai ser desenvolvido no 3º parágrafo, que é o D2, desenvolvimento 2. Nesse sentido, combater tais práticas surgem como alternativas para sanar essa chaga social. Então, você precisa, dentro da tua introdução, além de colocar contextualização, tese e os argumentos, mencionar o tema da redação. O tema é desvalorização do idoso no Brasil. Então, aparece aqui as palavras desvalorização, aparece idoso e aparece também Brasil, brasileiro ali fazendo referência. Certo? Agora, vamos montar o desenvolvimento. Como é que eu vou fazer um desenvolvimento para essa redação? Então, vamos lá. Já que é desenvolvimento, o que eu falei aqui nessa introdução precisa aparecer dentro do meu texto. Então, qual é o meu argumento 1? Negligência governamental. Então, eu vou ter que mostrar como a negligência governamental ela fomenta essa desvalorização. No 3º parágrafo, eu vou ter que mostrar
como é que o preconceito da sociedade fomenta a questão da desvalorização do idoso. Eu vou fazer um desenvolvimento aqui para mostrar para vocês, certo? Então, nós vamos desenvolver o argumento negligência governamental, que é um argumento até coringa, que dá para você usar em quase todas as redações. Já fica a dica aí para você. Quase todos os temas, melhor dizendo. Tá? Então, negligência governamental é o argumento 1. Então, eu vou agora desenvolver. Vamos, de certa forma, revisar tudo o que já vimos nos vídeos anteriores sobre desenvolvimento. Primeiro elemento é o tópico frasal. Eu preciso fazer o tópico frasal desse argumento. Então, olha só, olha como ficou o tópico frasal. Diante desse cenário, é o conectivo. Não se esqueça de colocar o conectivo. Vale ressaltar como o descaso do poder público fomenta as barreiras enfrentadas pelos mais velhos. Percebam que, para não repetir negligência governamental, que já foi mencionada lá na introdução, usou-se aqui descaso do poder público, que tem o mesmo sentido. Então, o tópico frasal é o primeiro elemento ali do teu desenvolvimento. Ele faz uma referência ao argumento que você vai falar. Então, você anuncia o que vai falar do argumento que você mencionou na introdução. Então, de certa forma, você faz uma retomada desse argumento que está lá na introdução e também anuncia o que vai ser falado sobre ele naquele parágrafo. Certo? Agora, vamos para a próxima parte, que é a fundamentação. Eu vou procurar uma citação que tenha a ver com negligência governamental ou que eu possa fazer uma oposição em relação àquilo que a citação diz. Vamos ver? Segundo Thomas Hobbes, o Estado tem um contrato social com os cidadãos, o qual aquele quem? O Estado deve zelar pelo bem-estar destes quem? Cidadãos. Certo? Então eu trouxe uma citação que traz aí algo em relação ao Estado. Agora vem a parte da explicação do argumento. No momento que eu vou explicar, eu vou ter que mostrar como é que essa negligência governamental, associada a essa citação, ela vai fomentar essa desvalorização do idoso. Então vamos ver como é que fica isso? Olha só. No entanto, um conectivo de oposição, tal pensamento, que pensamento? De Hobbes. Você não pode esquecer de usar alguma palavra que vai fazer uma retomada à citação. Tal pensamento, esse aqui de Hobbes, não é concretizado na sociedade brasileira, uma vez que não há políticas públicas suficientes para suprirem as necessidades dos longevos, fazendo com que muitos destes tenham seus direitos, que são garantidos no Estatuto do Idoso, negligenciados. Ponto. Então, um período de explicação. E tem mais um. Quem assistiu aos outros vídeos, eu disse que o ideal é que você tenha pelo menos dois períodos de explicação. Isso é exemplificado nos empecilhos que estas pessoas têm para se aposentarem, terem acesso à saúde de qualidade, assim como assistencialismo em momentos de dificuldade. Olha só. Então, e agora outra parte, né, que é a conclusão do meu argumento. Desse modo, o poder estatal funciona como agente perpetuador dessa problemática. Então, aqui eu tenho um desenvolvimento com todas as partes. Uma coisa que eu quero que você perceba, que é um erro de muitos alunos. Percebam que meu argumento é negligência governamental. E em todo o parágrafo de desenvolvimento eu só falei sobre isso. Muitos alunos, às vezes eles têm até um argumento bom, mas quando eles vão desenvolver, eles acabam falando de outras questões que não têm nada a ver com o argumento. Eles acabam fogem ao projeto de texto e acabam levando nota baixa. Nesse desenvolvimento, você tem ali toda a explicação. Desde o tópico frasal, eu começo com o meu argumento e termino com o meu argumento e também explico como é que essa negligência governamental funciona. Então, aqui é o formato de como fazer o desenvolvimento. Mas, professor, e se eu quisesse colocar essa citação, em vez de vir aqui, colocar em outro momento, mais embaixo? Eu fiz os dois modelos para mostrar para você. Vamos lá? Negligência governamental, olha só. Diante desse cenário, vale ressaltar o descaso do poder público, como o descaso do poder público fomenta as barreiras enfrentadas pelos mais velhos. Tópico frasal. Isso é comprovado pelos ínfimos investimentos em políticas públicas suficientes para suprirem as necessidades dos longevos, fazendo com que estes tenham seus direitos, que são garantidos no Estatuto do Idoso, negligenciados. Nesse sentido, as consequências disso
são vistas nos empecilhos que essas pessoas têm para se aposentarem, terem acesso à saúde de qualidade, assim como assistencialismo em momentos de dificuldades. Olha só. Então, eu coloquei o tópico frasal e logo em seguida eu já comecei a explicar como é que é esse descaso, como é que é essa negligência. Se meu argumento é negligência governamental, eu tenho que mostrar. Eu preciso argumentar, mostrar como é que é essa negligência. Então, falta de investimento em políticas públicas para os idosos, na dificuldades deles se aposentarem, de ter acesso à saúde, assistencialismo. Você tem que explicar sem fugir para outras questões. E agora, olha a diferença dessa montagem para a anterior. Agora a minha citação veio no final. Esse cenário contraria o ideal de Thomas Hobbes, o qual afirma que o Estado tem um contrato social com os indivíduos, sendo aquele, o Estado, responsável por zelar pelo bem-estar destes. Desse modo, melhor dizendo, o poder estatal funciona como agente perpetuador dessa problemática. Então você pode colocar a citação depois do tópico frasal, como eu fiz aqui, ou você pode colocar a citação no final. Certo? Assim se monta o desenvolvimento da redação. Curta, compartilhe, ative o sino e se inscreva no canal, que tem mais conteúdo vindo aí. Nas nossas próximas aulas eu vou falar sobre a conclusão. Forte abraço e até mais!